Fala aí, pessoal, aqui fazendo um stream pra falar dos meus dois assuntos favoritos: astrologia e arte. Astrologia e misticismo, astrologia e oculto. Esse stream é mais um teste, porque eu nunca fiz stream assim pra esse canal. Eu fiz stream esse ano pro festival, pro Art Festival, mas eu nunca tinha feito stream aqui pro canal, a sério. Eu já fiz vários, tipo, privado, né? Mas eu nunca tinha feito nada a sério, assim. E aí eu queria testar esse formato, que eu acho que pode ser mais fácil até pra produzir conteúdo, porque hoje eu tô meio cansado, assim, de ficar tentando fazer as coisas do jeito mais difícil, porque eu acho mais legal. Mas às vezes a gente tem que sacrificar um pouco do que a gente acha mais legal pra fazer o que dá pra fazer, né? E aí eu acho que o formato de stream pode funcionar por isso, porque eu não preciso editar tanto, não tenho tanto o que pensar, eu tipo só falo, compartilho e pronto. E aí depois, se for do meu desejo, futuramente eu posso editar e fazer cortes, mas por hora é isso. E aí eu queria tipo também falar um pouco do Persona, porque eu sinto que Persona é um projeto, é um oráculo que vai render muito, assim. Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, a minha intenção não era nunca encerrar ele ali, naquele momento que eu tava fazendo, né? Era uma coisa que eu sempre pensava tipo a longo prazo, uma coisa mais séria. Foi até um retorno ou uma inauguração a esse modo de trabalho que é um pouco mais pensando a longo prazo, né? Porque até então eu só fazia coisas que eu sentia vontade, fazia e era isso, não ia pra lugar nenhum. E aí com Persona eu comecei a desenvolver projetos e... Opa. A câmera toda desconfigurada. É porque eu não quero que apareça ali, ó. Vou fazer assim. Pronto. O começo de pensar projetos que não são coisas assim, tipo, que são coisas que vão realmente ir pra algum lugar, né? Que vão conversar com mais pessoas e ter um retorno também melhor, maior, mesmo que demore mais pra ter esse retorno. E por que eu falo isso? Porque é um sistema que eu desenvolvi me baseando em símbolos super conhecidos, né? Símbolos astrológicos, porque eu acho que assim também fica mais fácil das pessoas fazerem sentido das cartas e das coisas. Mas a lógica do Persona não é só falar desses arquétipos astrológicos e tudo, mas é tipo trazer um pouco assim da luz e sombra de aspectos da sua personalidade, sabe? E é uma coisa assim, você é tudo, você tem muita coisa, né? A gente é mais do que só aquelas características que são predominantes. A gente aquelas características que são às vezes os nossos defeitos, ou coisas que são fraquezas, ou coisas que a gente não tem muito, elas também estão ali ativas, só que de uma outra forma, e elas aparecem em situações específicas. E o Persona ele meio que ajuda a entender quais são essas características que precisam ser ativadas naquela situação. E quão benigna ou quão maligna aquela característica vai ser para certa situação. Ele também é um baralho que foi desenvolvido para identificar pessoas, né? Então, tipo, se você quer saber de quem você está falando. E até inicialmente, quando eu estava escrevendo o livro guia, eu tinha assim uma seção só disso, de identificação de pessoas. Então, fala assim, a carta tal se refere a irmão mais velho. A carta tal se refere a, tipo, chefe de empresa. Numa empresa, a carta tal se refere a companheiro de time, tipo um time de pode ser de esporte, pode ser de trabalho. A carta tal se refere a uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física. A carta tal se refere a uma pessoa que tem algum tipo de habilidade intelectual especial. Então ela é super dotada, super inteligente ou sabe muito de algo, né? Mas aí depois eu vi que essas coisas tipo, não fazem muito sentido nesses termos, porque às vezes você tá falando de aspectos da personalidade de uma pessoa que tem aquela característica. Então, tipo, às vezes a carta ela tá se referindo a um aspecto da personalidade do seu chefe, mas a carta mesmo seria tipo uma carta que se referiria à mãe, por exemplo, entende? Então eu vi que não fazia muito sentido ficar fazendo essas associações, mas ela é usada também para isso, e aí você vai usar a sua intuição para sacar, né, quem é. Então você tá numa leitura ali tentando entender, tentando dar nome aos bois, tentando saber um pouco mais sobre uma relação, e aí cai uma carta, uma persona específica, aí você pode usar a sua intuição e a lógica para também entender quem é aquela pessoa, de quem aquela leitura tá falando, né.
E aí quando você usa pra conhecimento, pra autoconhecimento, ela pode, tipo, super. Eu acho que quando eu tava desenvolvendo o baralho, tinha uma coisa também de. Ah, por que só são 20 cartas? Ah, 20. Iam ser 10, pra falar a verdade. Eu que depois expandi pra 20, porque eu achei que. Porque assim, iriam ser 10 cartas, aí você ia ler ou na posição regular ou na posição reversa. Aí se você lesse, tipo. Aí você teria, né, o crônico. Aí é o crônico, nossa, o crônico. A buzina no time perfeito. O crônico assim é a luz, aí o crônico assim é a sombra, né? Só que aí depois eu falei, não, acho que faz todo sentido ter um personagem diferente, porque são realmente características bem diferentes. Então, tipo, o crônico, ele não vai reunir as mesmas características e interesses do Marajá, né? Opa. Então faz sentido ter essas duas cartas separadas. E aí viraram 20 cartas. E ainda tem gente que se sente desconfortável porque acha muito pouco, mas eu acho que assim, o oráculo, diferente do tarô, diferente de alguns outros oráculos também, esse oráculo ele tem um uso muito específico, né? Ele claro, você vai usar do jeito que você quiser, mas ele foi desenvolvido para um uso muito específico, que é realmente falar das suas características pessoais para aquela situação, como elas influenciam aquela situação, dizer o que as suas características pessoais podem trazer para você naquela situação e identificar pessoas. Então, assim, não é pra você ficar fazendo leitura de 15 cartas com persona, tá ligado? E não é pra você também. Algumas pessoas até mencionaram a coisa de tirar uma carta por dia. Eu não acho isso saudável, tirar uma carta todo dia. Pra nada, na verdade. Eu costumava tirar uma carta todo dia do tarô e eu acho que isso às vezes cria uns. Cria assim uns padrões de pensamento meio obsessivos que você ficaria super analisando as cartas que estão saindo e a frequência das cartas, que não faz muito sentido. Então, acho que se você está preocupado com algo, primeiro não fique preocupado, porque não tem porque estar preocupado, tá tudo resolvido já. Mas se você ficar preocupado com algo, acho que faz mais sentido você sentar e fazer uma porra de uma leitura normal do que ficar tirando uma cartinha por dia, né? Mas o Persona eu não recomendo fazer leitura de uma carta por dia, porque eu acho que é excessivo. Eu acho que você fazer assim você começar a semana e pensar tipo, o que eu posso fazer essa semana para ter a melhor semana produtiva, né? Ou qual energia eu preciso chegar nesse próximo período, né? Nessa próxima semana, para garantir que eu vou ter o melhor resultado possível aqui, né? Me sentir o melhor possível, não drenar a minha energia, né? Ou no final da semana, de você, tipo, quer ter ali um momento no final de semana que você quer entender o que é que você precisa fazer, né? Se é um momento de você descansar, de você sair. Porque às vezes a gente fica assim. Eu ontem, por exemplo, saí com uns amigos e eu não tava muito afim, eu tava cansada, eu tava com preguiça. E eu queria ficar em casa, mas eu falei assim, não, eu acho que é bom sair. Eu acho que vai ser bom ir encontrá-los e interagir com eles e fazer alguma coisa que não seja ficar dentro de casa, né? Fechado o tempo inteiro. Por mais que tipo, eu esteja cansado e não esteja muito afim, sabe? E foi mesmo, foi muito produtivo, foi muito bom. Tive contato com pessoas que eu gosto e que não via há muito tempo. E foi um rolê diferente no bairro que eu moro, então isso me ajuda também a me conectar melhor com o bairro onde eu moro. Então foi bom, mas às vezes não é pra você ficar fazendo. Às vezes não é pra você sair dessa zona de conforto. Às vezes a sua zona de conforto é justamente onde você tem que ficar, tá ligado? Porque ela foi conquistada a duras penas, então tipo é ali que você tem que ficar. Você tem que valorizar a sua zona de conforto. Mas às vezes é isso. Então a carta também pode te ajudar a entender qual o mood do final de semana, né? Você pode tirar essa carta pro mês, carta de mês. Eu acho que assim, se você quer fazer uma leitura mais periódica, eu diria pra você colocar nessa frequência assim de semana, mês, né? Porque todos os dias é tipo demais. E também tem essa coisa, tipo, pode ser que você acabe tirando muito a mesma carta e acabe ficando meio obsessivo, meio noiado. Tipo, caraca, o que essa carta tá tentando me dizer? O que essa carta tá tentando me dizer? E isso não é saudável, não caia nessa não. Mas essa coisa, né, de ter poucas cartas, eu acho que é isso, porque é um uso muito preciso. Eu desenvolvi um outro oráculo de dados também, que era justamente pra isso, porque é pra ser uma coisa de tipo, sim ou não, sabe? Sim ou não? É sim ou não? O que é? Sim ou não? Então era um oráculo de dados com 6 lados e era isso. Não tinha tipo 500 lados e 10 mil dados. Era tipo um dado, 6 lados. É sim ou não? E aí tinha uma breve explicação e tinha associações com o baralho cigano, porque isso ajuda as pessoas a darem contexto, né, para a mensagem. Então, nesse Ludomancia, era esse dado que era para leitura de sim ou não. Então, tipo, o que é darará? Sim ou não? Sim ou não?
E aí tinha ali as imagens que eram associadas ao baralho cigano para que a pessoa pudesse ter um pouco mais de conversa, né? Então tinha, por exemplo, a casa, tinha uma caveira, que é a morte. Tinha, não tem, porque o oráculo ainda existe. Tem a serpente, né? A cobra, tem a montanha, tem a árvore, e que são, né, estão associadas a algumas das cartas lá do Lenormand. E o Persona também ele tem uma pegada assim, saca? Ele é tipo luz e sombra. Ele não tem tipo muito mais que luz. É luz e sombra. Ou isso é positivo ou isso é negativo. Ou isso é isso aqui ou é aquilo outro, tá ligado? Não tem muito conversinha. Então, se perguntar alguma coisa sobre, sei lá, tipo, pedir conselho em relação a algo, ele vai ser muito preciso no conselho, né? Ele não vai ficar contando muita historinha, é aquilo ali, é aquela carta ali. Então não é um oráculo pra você ficar tirando 15 cartas pra responder uma pergunta de sim ou não, tá ligado? Não é aquele, porque até agora eu tava ali no Reddit, lendo o subreddit de tarô, né? Porque eu gosto às vezes de ficar vendo como as pessoas leem, aprendendo com o jeito que elas leem, as técnicas delas, ouvindo como elas fazem, né? E aí eu tava ali, eu vi uma menina, tipo, pedindo ajuda pra interpretar uma leitura. Tipo, ela tirou, sei lá, 7 cartas do tarô pra poder ter uma pergunta de sim ou não. Eu fiquei, como assim? Por que você tirou 7 cartas pra uma leitura de sim ou não, tá ligado? Então, o persona, ele eu não recomendo. Você quer fazer isso, você faz. Você quer tirar as 20 cartas do persona pra uma pergunta de sim ou não, ou um conselho, e ordená-las e ler na ordem, fica à vontade, porque isso provavelmente vai fazer sentido pro que você quer. Mas eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo como isso pode ser produtivo, porque eu acho que tem que ter uma coisa também de uma confiança que você tem com o instrumento que você está usando, né? Então, outra coisa também é que o persona, ele não é tipo um produto que você vai lá, compra e acabou. Tem gente que coleciona, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é assim: se ele não conversa com você, se você não consegue confiar nele, se você não consegue usá-lo como um instrumento para divinação, então tudo bem, você pode tê-lo como um artigo de decoração, um artigo de interesse, né? Uma coisa tipo, uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Artesanal, de edição limitada, então vale super a pena eu ter. Porque eu gosto de tarô, coleciono tarô, eu acho que isso é uma adição incrível pra minha coleção. Aí você vai lá e compra o oráculo. Mas, tipo assim, você tem que ter essa confiança com o instrumento. Você tem que confiar de que ele vai ser capaz de te trazer as mensagens que você precisa, né? Então, tem isso também. Se você confia no instrumento, você não precisa ficar perguntando várias vezes a mesma coisa, né? Tipo, e clarificando, e clarificando, e clarificando, e tirando outra, sabe? Porque você confia que a mensagem que ele te deu é a mensagem que você precisa saber. E às vezes a gente fica um pouco confuso, ainda mais quando a gente tá lendo pra gente mesmo. Então faz sentido também tirar outra carta pra esclarecer, assim. Mas é isso, né? Você tira uma, 2 cartas e tal, e você não fica ali. Tá, mas e daí? E aí? E aí? Mas o que isso quer dizer? E o que essa coisa que quer dizer, sabe? Tipo, então também não faz muito sentido ter tantas cartas, porque ele é pra ser bem objetivo. E aí, se você confia nele, ele consegue, tipo, te dar todas as respostas que você precisa ouvir naquele momento. Aí, falando nisso, tem assim, uma coisa. Essa coisa dos símbolos, né? Eu associei com a astrologia, não só porque fui super inspirada nesses arquétipos, né, dali do zodíaco e tal, até o subtítulo do livro dele é Persona, Faces do Zodíaco, né, porque tem essa coisa assim dessas personalidades, cada astro. Não são os signos, né, são o astro, é o astro, porque eu acho que mais fala muito da influência, saca, da influência desses astros, da influência desses planetas, mais do que dali do signo do zodíaco, mas é da influência desses planetas, como eles influenciam a situação, de como eles influenciam você. Porque quando você fala de signo do zodíaco, você está falando assim, não necessariamente, mas tipo, a associação direta que você faz é assim, aquela pessoa, por exemplo, eu sou Sagitário, então a Tainá é Sagitário, então ela é daquele jeito. Aí tem um fulano que é de Capricórnio, então ele é daquele jeito. Então você geralmente cria essas associações que são mais assim da personalidade da pessoa, e ela é assim, e tudo que ela fizer vai ser por esse filtro, né?
E até eu já ouço às vezes comentários de pessoas falando, não, você não parece sagitariana. Talvez não vocês, porque vocês me conhecem de num outro contexto, mas pessoas que trabalham comigo, pessoas que me conhecem num cenário menos, onde eu fico menos à vontade, menos criativa. Tem muita gente que fala, você não parece sagitariana. E tipo, como assim eu não pareço sagitariano? Tem tantas facetas diferentes, tem tantos jeitos diferentes de ser sagitariano, né? Porque somos pessoas, são seres humanos, né? Super legal essa coisa da astrologia pop, que você vai lá e identifica as pessoas e ri e se comuna com as pessoas com essas curiosidades, assim, sobre signo, mas tipo assim, as pessoas também perdem a linha, elas esquecem que ser humano é ser humano. E as pessoas são diferentes, cara, tipo, elas são variadas, né? E além de tudo tem toda a influência também do resto do seu mapa, né? Mas não é nem esse o ponto. O meu ponto é que geralmente signos eles estão associados a isso, né? Tipo, você é desse jeito. Enquanto os planetas eles são mais a influência, né? Então, tipo, você esse aspecto da sua personalidade é dessa forma. Então, tipo, o seu Marte é dessa forma, a sua Vênus é dessa forma, o seu Saturno é dessa forma. Então você tem ali influências diferentes, né? Tipo, é isso, se remete mais a áreas da vida, influências, do que o jeito que você é. Então, pra mim, faz mais sentido falar nesses termos de influência. Como que. Tipo, aí você fala, né? Qual energia, com qual influência você chega nessa situação, né? Ou qual influência tá agindo sobre você, né? Mais do que quem você é, sabe? Assim, nessa coisa categórica de quem você é. É quem você é agora, não é quem você é e é isso que você vai ser, acabou. Então, tem essa parada, assim, de usar esses astros da astrologia, né? Como uma forma de construir os personagens para não só ser mais fácil de construir os personagens, não ficar inventando a roda, mas também porque aí vocês conseguem se conectar melhor, porque vocês vão ter o seu próprio conhecimento sobre... Aconteceu alguma coisa aqui? Que piscou aqui. Vocês vão ter o conhecimento sobre... vocês já vão ter a relação de vocês, né, com, por exemplo, Saturno. Vocês já têm a relação de vocês com Saturno, vocês já têm a pesquisa de vocês com Saturno, o conhecimento que vocês já trazem sobre Saturno e a influência de Saturno. Então, vocês conseguem usar isso para complementar também a leitura. E aí tem uma coisa, assim, eu não sei nem o que eu ia falar antes, mas eu acho que não faz muito sentido interromper o meu fluxo de pensamento para pensar. Não sei, que também tem isso, live é isso, isso eu cortaria, por exemplo. Eu não sei ainda como ser sucinta em vídeo, mas eu vou aprender. Porque eu tava pensando em alguma coisa que eu esqueci. Mas acho que não faz sentido parar o que eu tava falando pra pensar numa coisa que eu esqueci. Tá, Saturno. Aí no oráculo, no sistema do Persona, né, assim, eu prezo muito pela, como eu falei, objetividade, assertividade. Então, aqui é assim, não é tudo o que pode ser, mas é o que é. Então você fala assim, dá pra pergunta de sim ou não, você tem? Não. Sim. Mas, e você desenrola, né? Então, você pode dar, tipo, vários contextos e dar vários detalhes e dizer e falar, mas no fim das contas é sim ou não, tá entendendo? E aí é meio isso, as cartas elas são assim, Saturno é pá, Saturno é pá ou pá, cadê? Peraí, assim, é pá ou pá, Saturno é pá ou pá. Aí você fala, nossa, mas é só isso que é Saturno? Bom, dependendo da situação, dependendo do contexto, dependendo do que você sacar ali, né, da tua intuição, pode ser muito mais, mas é isso, tá ligado? Então, isso é bom de considerar também. E aí no livro guia que eu criei, né, tem ali uns contos que ajudam a entender um pouco da vibe do personagem, tem ali algumas sugestões de interpretação, de descrição das cartas, né. E aí quando eu falo de Saturno, aí agora a gente falando assim das cartas mesmo, né? Eu começar pelo crônico, que o crônico seria a luz de Saturno. Por luz quer dizer assim, quando esse Saturno tá bem aspectado, deixa eu ver se eu deixo a carta aqui na tela. Apresentação de imagem, não. Imagem aqui, pronto. Aí eu vou achar aqui a imagem. Aí eu achei aqui a pasta, achei a carta. Vamos ver se vai? Foi. Agora eu vou ajustar aqui pra
qual lado fica melhor? Acho que fica melhor desse lado aqui. Fica melhor desse lado aqui. Pronto. Que aí, enquanto eu falo da carta, vocês conseguem ver a carta e não ficam tão perdidos, né? Sobre como é esse personagem. Mas aí o Crônico, ele é tipo a luz, né? Seria quando esse planeta, essa influência está bem expectada, quando isso está sendo usado da melhor forma possível e produzindo bons resultados, né? Mas até mais que isso, é assim, é uma coisa que, mesmo quando é dura, mesmo quando é difícil, mesmo quando vem com desafio, é benigno. Então, por exemplo, Virtuosa tem uma pegada. Virtuosa é a carta influenciada pelo Sol, né? Tem uma pegada, assim, também de Virtuosa, de muito prestação de serviço, de uma pessoa que trabalha muito, trabalha pesado. Uma pessoa que, tipo, não trabalha além da sua remuneração, sabe? Uma pessoa que cuida dos outros, que assume responsabilidade pelos outros. E isso é cansativo, isso não é para muitas pessoas não é desejável, mas é feito com uma intenção positiva e o nível de energia positiva que é criado a partir dessas ações é tipo bizarro, assim, essa pessoa realmente consegue iluminar a todos à sua volta por conta dessa dedicação, né? Mesmo que ela se sinta cansada e desvalorizada. Mas acho que aí o valor dela, o senso de valor dela vem do trabalho, vem do serviço, né? E não da remuneração ou do reconhecimento. Porque a gente sabe, não sei quem já fez caridade aqui, já tentou dar comida para pobre na rua. Parte do rolê é você não receber obrigado de volta, às vezes até ser xingado. Porque a comida que você tá dando não é do gosto do mendigo faminto ali, da pessoa que tá na rua, né? Então tem isso assim, quando você vai fazer serviço comunitário, vai prestar caridade, alguma coisa, você também precisa estar, tipo assim, entender que o obrigado e a gratidão, ela vem do ato de prestar o serviço, do privilégio de ser capaz de estar nessa posição de prestar o serviço, né? E não da pessoa sendo grata a você, reconhecendo o que você está fazendo. Porque se você for esperar por isso, você nunca vai realmente fazer nenhum ato generoso, porque as pessoas são ingratas. A maioria de nós é muito autocentrado para perceber até que a gente está recebendo bênçãos, né, na nossa vida. A gente só acha que é o que é para ser mesmo. Eu mesma tenho... nem vou entrar nesse mérito, porque é live, então eu não consigo editar. Mas eu ia falar que, tipo, eu tenho na minha vida experiências de pessoas para quem eu presto serviço e são ingratíssimas, assim, sabe? Não reconhecem o serviço que eu presto e não agradecem. E, tipo, o meu senso de dever tem que vir, meu senso de satisfação tem que vir de saber que o serviço está sendo bem prestado, né? Mas isso é de outra carta. Aqui de Crônico, fala muito assim, Crônico, ele tá falando de um cara que é estratégico e pensa a longo prazo. Até eu mencionei, né, o Oráculo como um projeto a longo prazo. Era bem naquele períodozinho ali de retorno de Saturno que eu fui desenvolvê-lo, né? Porque esse cara, ele tá tipo assim... Ele é o cara que assim, ele não nasceu rico, ele não é herdeiro, ele não, tipo, o dinheiro não caiu do céu. Tudo que ele tem, ele conquistou. Tudo que ele tem, ele foi lá, ele foi esperto, ele trabalhou duro. E às vezes ele nem trabalha duro, ele não é o cara que trabalha duro, ele é o cara que trabalha esperto, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele não vai ficar perdendo o tempo dele fazendo coisas que não dão certo. Porque tem muita gente que confunde persistência com, tipo, teimosia, tá ligado? A pessoa tá ali fazendo um bagulho que não dá certo, fazendo um bagulho que é cansativo, que não tem retorno, e sem muito orgulho disso, tem muito orgulho de ficar fazendo um negócio que não dá certo. O que, beleza, só que aí a pessoa se torna ressentida por quem tem a coisa com mais facilidade, né? Então ela vê pessoas que estão fazendo as coisas e tendo muito mais fácil e tendo muito mais sucesso, e ela fica ressentida, fica falando mal da pessoa, quando na verdade é ela que é burra, porque tá ali fazendo um bagulho que não dá certo há anos, mas não quer ceder porque tem um certo orgulho de, mas whatever. O Crônico não é nada, o Crônico é esperto. Se ele vê que não tá dando certo, ele vai até tentar entender por que não tá dando certo, mas se ele vê que não é frutífero, ele vai partir para outra, ele é estratégico, né? Então ele também tem isso assim é um cara que é um investidor, por exemplo. Ele investe em pessoas, ele investe em empresas, ele investe o seu dinheiro em bens que ele acha que pode ter um retorno bacana, né? Ele é um cara assim, que é o cara que administra empresas, mas mais do que administrar empresas, ele é o cara que tem empresas, ele é o cara que é dono de empresas, né? Ele inicia negócios, ele cria oportunidades para as outras pessoas também. Ele faz parcerias, mas as parcerias que ele faz sempre assim, super estratégicas. Se ele precisar cortar o contrato, paga a multa, mas eu não vou ficar aqui porque esse barco vai afundar, ele vai. Ele não tem apego por... não, meu nome, meu parceiro. Não, ele sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? E por isso que ele, hoje, né, assim, mais maduro na idade, ele chegou
aonde ele está em termos de carreira, em termos de prestígio, de status, mas também em termos de dinheiro, porque ele valoriza essa segurança financeira, né? Porque ele sabe como o dinheiro pode comprar a sua liberdade. E aí o Crônico, ele é esse cara também, até eu tô lendo aqui do livro, né, como uma forma de também deixar a mensagem consistente para quem tem o oráculo. Ele tem assim a descrição da carta, né? Ele é um senhor considerando o seu próximo passo. Então esse personagem que você está vendo aí na tela, né? Ele é esse senhor que está ali pensando no que ele precisa fazer em seguida. E aí os temas dele, os temas da carta é estratégia, resistência e burocracia. Porque também essa parte da burocracia é muito presente em Saturno. Saturno não é um cara com quem as coisas vão desandar só porque você quer que elas desandem. Só porque você já tem todos os documentos na mão. E aí agora tá assim, não tem assim, não é isso de ter todos os documentos. É ter todos os documentos que estão descritos no site que a gente precisa, ter a cópia deles, a cópia autenticada e na folha de papel específica, da gramatura específica. E aí tem que ter um outro documento também que não está no site, mas é necessário. Então não é simples assim, sabe? E uma vez que você passa por todo esse processo, e você passa por toda essa aprovação, é que você vai ter acesso àquilo que te foi prometido, né? E mesmo essa coisa que te foi prometida, ela vem com muitas cláusulazinhas ali minúsculas no contrato. E a qualidade dele, a maior qualidade dele, o que ele faz de melhor é construir herança. Porque ele é justamente esse cara que veio do nada e foi capaz de construir muita coisa, né? E ele faz isso também com essa visão de longo prazo, de o que ele pode deixar para os outros. E é engraçado porque, assim, construir herança, mas Saturno, geralmente, influência de Saturno, para homens, eu acho que até para homens também, mas tipo assim, a influência de Saturno ela tem muita coisa meio infértil, não produz filhos. E eu acho que para homem pode até ser uma coisa que indica, na verdade, né, nem tanto infértil, mas que você vai ter filhos mais tarde na vida, né? Ou que você vai ser capaz de construir uma relação com seus filhos mais tarde na vida. Então assim, você não vai ser pai jovem, né? E para mulheres pode realmente simbolizar tipo, que você não vai ter filhos. E ter essa influência meio infértil mesmo, infértil no sentido de não ter filhos, de não conseguir ter filhos, ou não ter interesse, ou não ter relação com os filhos, né? E então, assim, quando Saturno pensa em longo prazo, não necessariamente ele está pensando em deixar para os filhos, né? Não necessariamente essa herança que ele constrói é para a família dele, às vezes é para a comunidade dele, às vezes é uma herança, assim, uma herança, tipo, de um patrimônio cultural, né? Um patrimônio nosso, uma coisa que é um impacto para tipo o bem comum, saca? Mais do que uma herança de que eu vou passar para o meu filho, enfim. Mas também pode se referir a isso, também pode se referir se você está, por exemplo, sei lá, numa situação em que você está lendo para alguma pessoa que tem uma relação uma relação assim de próxima com você, sei lá, um avô, um pai, um tio, um marido, alguém numa posição mais senior, né, a você. Essa carta também pode indicar que essa pessoa tem interesse em deixar algo para você ou te passar algum tipo de bem, algum tipo de conhecimento. Ela tem a intenção de deixar alguma herança, né, para você. E aí essa carta também, assim, no descritivo do livro, né, ela fala assim, a personalidade do Crônico é de alguém que especula, alguém que representa judicialmente, que toma decisões, que persiste por mais tempo e que registra em livros oficiais. Esse especula é um pouco diferente de planeja, né, porque o planeja é tipo o cara que cria uma estratégia, cria um plano, né. O especula é mais assim, tem uma coisa de segredo, saca? Tem uma coisa de tipo, mas espera aí, como assim? E de mandar pessoas ir lá e investigar por você e de até usar de meios talvez até escusos, né? Não é o caso tanto de Crônico, porque Crônico não é um cara malicioso, mas de usar de meios alternativos para entender melhor uma situação, né? E fazer uma pesquisa. Mas o Crônico ele tem essa característica assim de ser muito esperto em como ele vai fazer os investimentos dele, fazer o negócio dele, contratar pessoas, né? Então ele sempre vai ter vai fazer esse jogo, essa investigação, essa coisa antes de tomar qualquer decisão. E ele representa judicialmente, né? Representar judicialmente, até no descritivo ali de algumas interpretações sobre eventos, né? Tem uma coisa que é interdição de pessoas ou imóveis. Porque o que acontece? O Crônico ele também tem essa
ele também representa esse cara que, se ele notar que tem alguém que tá, tipo, perdendo o controle e colocando em risco algo que ele construiu, ou colocando em risco a si mesmo, né, e ele valoriza essa pessoa, ele não tem essa ideia de, essa pessoa, ela é adulta, ela sabe o que faz e é isso, né? Ou tipo, isso aí soa como um problema que vai ser resolvido por outra pessoa que não eu. Não, ele é o cara que vai lá e, tipo, vai assumir a responsabilidade disso. Então, se você, por exemplo, você é uma. O crônico seria aquelas pessoas assim que interditam seus membros familiares porque eles começam a ter um comportamento errático, e aí você fala, esse cara perdeu o controle, ele não é capaz de tomar decisões por si mesmo, então eu vou lá e vou interditar esse cara, ele agora é um incapaz e ele depende de mim para tomar qualquer tipo de decisão, né? O crônico é esse cara que vai fazer isso. Ele faz isso porque ele acha que ele tá fazendo a coisa certa. Ele faz isso porque ele acha que, tipo, aquela pessoa não vai se colocar em risco, né, se ele não fizer isso. Ele também é esse cara que, se ele vê que, sei lá, um estabelecimento não está performando de acordo com o padrão requerido, ou se tem algum alvará vencido, alguma licença vencida, ele vai interditar esse lugar. Ele não tem conversa, não tem propina, não tem nada. Ele vai interditar esse lugar, acabou. Ele vai fazer a inspeção que ele precisa fazer, e se ele decidir que aquele lugar não é apropriado, ele vai fechar, né? Ele também tem essa coisa de interditar, assim, no sentido de fechar o uso comum daquela coisa, né? Para que aquilo seja usado da forma como é a forma apropriada. Então, se foi definido que aquele prédio, aquela casinha, vamos dizer, foi definido que aquela casa ali foi vendida para ser transformada em estacionamento, então ele não tem negócio, não tem tipo, mas é um patrimônio cultural, é uma casa bonita, não sei o que, ele não é comovido por isso, porque ele entende que aquilo agora é um estacionamento, foi comprado para fazer um estacionamento, né? Então ele também vai ser esse cara que vai ser bem, seria o cara que tá nesse poder de decidir como que aquilo vai ser feito, né? Como, se vai derrubar a casinha ou não, ele vai falar, bom, o que é quem é o dono desse lugar? O que o dono desse lugar quer fazer? Então é isso que vai ser feito, né? É o cara que, por exemplo, se tiver uma ocupação, ele não vai ter nenhum pudor em eliminar todas aquelas pessoas que estão ocupando o lugar da ocupação, porque ele tem muito essa coisa, assim, de um senso do que é correto, do que é justo, mas para ele é mais fácil ter esse senso de correto do que é justo em relação aos outros, porque ele mesmo é um pouco autoindulgente com as suas falhas, né? Porque ele entende que os fins justificam os meios. Então ele não vai ser perfeito, ele não vai ser excelente em tudo. E até uma característica do crônico, eu acho que algumas pessoas elas interpretam Saturno como um cara que é do perfeccionismo, e eu acho que é tipo assim, eu acho que isso é meio que um subproduto de um Saturno meio noiado. De uma pessoa que tem sob influência de Saturno, mas não faz ideia do que ela tem que fazer, tá ligado? Aí ela se torna perfeccionista. Mas uma pessoa que está sob influência de Saturno e entende a missão, ela nunca vai ser perfeccionista, porque ela entende que o perfeccionismo ele justamente vai estar indo contra, né, o que ela precisa fazer para avançar. O que vai ser que, assim, que ele é muito intransigente, ele é muito exigente, ele é muito rígido, muito, muito enérgico, né? Não enérgico, mas tipo, ele é muito rígido em relação aos padrões dele. Mas pros outros, não pra si, tá entendendo? Então, assim, ele sabe que ele precisa às vezes sujar as mãos pra fazer as coisas, ele sabe que às vezes ele precisa fazer as coisas meio errada pra ir depois acertando com o tempo, e ele tá satisfeito com isso, por isso que ele é capaz de crescer os negócios e os investimentos dele. Mas pros outros ele é muito mais duro, ele é muito mais... Então por isso que tem essa coisa também de interferir na liberdade individual dos outros, interditar as pessoas, né? Gente, eu vou falar uma coisa, são 15 para as 5 e eu tenho que ir no mercado pegar as minhas compras que eu botei para retirar de manhã e até agora eu não fui lá. E eu acho que eu tenho prazo, né, para pegar. Então eu vou encerrando aqui esse teste de live. Eu vou ver como é que fica, dependendo de como fica. Eu vou usar isso Vou usar isso depois, sei lá. Mas era mais um teste mesmo. Aí eu continuo falando da carta crônica, continuo falando de Saturno. E eu volto aqui pra essa live, tá bom? Beijo, até mais.